Paz, irmãos e irmãs, com alegria estamos iniciando mais uma live com a convicção que Deus está presente, que Deus está contemplando a sinceridade do nosso coração, que o nosso Deus é um Deus real, é um Deus verdadeiro, é um Deus poderoso, que contempla as nossas dificuldades, as nossas lutas, as situações difíceis que nós vivemos no nosso dia a dia e sempre nos surpreende com o seu cuidado, com o seu amor, com a sua graça, com a sua misericórdia, com a sua compaixão. Estamos iniciando mais uma live, fruto do propósito que Deus colocou em nosso coração, de estarmos na presença dele todos os dias, durante esse tempo que durar essa pandemia, né? Eu quero iniciar com um texto no Salmo 51, versículo 17, que diz assim: sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não os desprezarás, ó Deus. Amém, querido? Isso é um princípio que nós precisamos estar entendendo toda vez que nós estamos participando, iniciando de um culto. A ideia de estarmos com o nosso coração, com a nossa vida voltado para aquele momento, né? Um espírito quebrantado, um coração contrito, um desejo sincero e verdadeiro no nosso coração de estar fazendo a sua vontade, de estar ouvindo a sua voz, de estar tendo comunhão com Deus. Isso faz toda a diferença. Eu quero convidar a você, quando estamos iniciando essa, que você possa estar, assim como o salmista declara, com o seu coração realmente contrito, quebrantado, com um desejo ardente e sincero de ouvir Deus, de ser alimentado pela palavra de Deus, de estar mais uma vez tendo esse toque do Espírito Santo de Deus na sua vida. Amém? Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai de amor, nós queremos te agradecer, Senhor Deus, pela oportunidade que o Senhor nos dá de mais uma vez estar na tua presença. O Senhor é um Deus zeloso, o Senhor é um Deus real, o Senhor é um Deus verdadeiro, um Deus capaz de fazer qualquer coisa, um Deus de grandes milagres, um Deus com o poder de fazer o impossível acontecer. Por isso, Senhor Deus, aqui nos encontramos mais uma vez, para podermos, Senhor Deus da glória, buscar o cumprimento da tua vontade, na verdade a revelação da tua vontade, para que nós possamos cumprir essa vontade que é boa, perfeita e agradável. Dá-nos a direção do Senhor, dá-nos a capacitação do Senhor, dá-nos mais uma vez a revelação da tua vontade, dá-nos, Senhor Deus, a bênção de sentirmos a tua presença e ouvirmos a tua voz nesta noite. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Glória seja dada ao nome do Senhor. Antes de estarmos lendo a palavra, a reflexão para esta noite, eu gostaria de estar lembrando aquele lembrete que eu sempre faço quando no início também das nossas lives, que aqui não se trata de um vídeo profissional para o YouTube, nada disso. Estamos aqui com o propósito de adorar a Deus. Estamos aqui com o propósito de cultuar ao Senhor. E, portanto, o nosso maior propósito é estar possibilitando que nós tenhamos esse momento de termos comunhão uns com os outros e de termos comunhão com Deus. Que o seu propósito seja esse também, buscar a comunhão uns com os outros e buscar a comunhão com Deus. De mais uma vez ouvir a voz do Senhor, porque toda vez que alguém se dispõe a ministrar a palavra do Senhor, temos uma grande oportunidade, uma grande possibilidade de ouvirmos a voz de Deus, e que você possa estar aí com o seu coração atento, aberto, os seus ouvidos assim absolutamente atentos e sensíveis à voz do Senhor. Amém, queridos? Vamos à palavra, então, que se encontra hoje no capítulo 1, versículos 14 e 15. Evangelho de Marcos,
no capítulo 1, versículos 14 e 15. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Amém? Eu gostaria até de ler essa última parte. O tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. De uma forma especial, nesta noite, Deus quer ou apresentar mais uma vez uma palavra de esperança, uma palavra de consolo. Ouvi hoje lendo um livro do Timothy Keller, ele, em algum momento que ele diz o seguinte: o evangelho é a consolação mais intensa que podemos oferecer ao coração humano. Nesse tempo de pandemia, onde nossa preocupação sempre é tentar oferecer consolo, uma palavra de esperança para as pessoas, não existe uma síntese, não existe uma possibilidade maior de oferecermos esperança e consolo para as pessoas do que estarmos apresentando o Evangelho. E quando o texto aqui diz que Jesus foi para a Galiléia pregando o Evangelho de Deus, o Evangelho é, acima de tudo, na acepção mais simples da palavra, o Evangelho é boas novas. Quando se fala o Evangelho de Jesus Cristo, estamos falando as boas novas de Jesus Cristo. Aqui Jesus apresentando e pregando o Evangelho de Deus, então aqui são as boas novas de Deus. Assim, querido, nós precisamos entender sempre que às vezes nós procuramos muitos artifícios, nós procuramos muitos argumentos filosóficos, ideológicos, teológicos, para oferecer esperança e consolo para as pessoas. No entanto, aqui o texto é muito simples. Jesus foi para a Galiléia pregar o Evangelho de Deus, anunciar, proclamar, compartilhar o Evangelho de Deus. E aqui, 2 pontos importantes. Primeiro, dizer que esse texto está no Evangelho de Marcos. E o Evangelho de Marcos, não sei se todos sabem, o Evangelho de Marcos foi o primeiro dos 4 evangelhos escritos, né? Principalmente quando diz respeito daquilo que nós chamamos de evangelhos sinóticos, né? Que é o Mateus, Marcos e Lucas. O primeiro evangelho, o primeiro desses 3 a ser escrito, foi exatamente o Evangelho de Marcos. E se vocês forem dar uma olhada, vocês vão perceber que ele tem um número de capítulos menor, porque aqui foi assim, Marcos tentando fazer um resumo da história de Jesus. Os outros depois, Mateus e Lucas, foi contando a história de Jesus já baseado no Evangelho de Marcos, que estava na mão deles, como eu disse, foi escrito primeiro, e procurando, pesquisando e entrevistando outras fontes para que pudesse chegar a compilar naquilo que está hoje o Evangelho de Mateus também, o Evangelho de Lucas também, mas Marcos foi o primeiro e mais condensado, um resumo, podemos dizer assim, da história de Jesus. E aqui, queridos, quando aqui se fala, quando você vai perceber que essa porçãozinha aqui está muito maior, porque a proposta aqui de Marcos é resumir, é apresentar de uma forma sintetizada a mensagem de Jesus.
E aqui Jesus estava, o segundo ponto, Jesus estava no início do seu ministério profético, do seu ministério terreno aqui, né? Quando ele se revelou aos seus discípulos, chamou os discípulos e tudo mais. A partir dali, Jesus estava no início. E aqui, podemos dizer assim, principalmente o versículo 15, apresenta assim, o resumo do resumo de quais são os temas principais abordados por Jesus nessa pregação dele, nesse anúncio do Evangelho de Deus, nessa tarefa de estar anunciando, trazendo esperança e consolo, as boas novas de Deus para aquele povo que naquela época estava tão sofrido. Aqui Marcos apresenta assim 4 pontos daquilo que era a mensagem principal de Jesus. Quais são esses 4 pontos? E é isso que Deus quer nos falar nesta noite. Que pontos são esses? Que temas são esses que Jesus abordou para trazer esperança para o povo? Primeiro, irmãos e irmãs, quando o texto diz, versículo 15, o tempo de Deus, o tempo está cumprido. Esse é o primeiro ponto. E isso é um ponto essencial. Trazendo a perspectiva histórica da realidade que aquele povo vivia, o povo vivia um tempo de extrema desesperança, falta de esperança, né? Com a perspectiva de que era urgente, absolutamente necessária a chegada do Messias, que eles entenderiam que viria para poder libertar aquele povo do jugo lá do Império Romano, mas essa é a expectativa deles inicialmente, um Messias libertador que viria como um general, coisas assim, né? E aí vem Jesus e diz, o tempo está cumprido, ou seja, essa expectativa de vocês do Messias que viria, esse Messias chegou, o tempo se cumpriu, essa esperança de vocês se cumpre, essa expectativa de vocês se cumpre. E assim, irmãos e irmãs, essa foi a primeira mensagem, o primeiro tema que Jesus ofereceu para aquele povo. E isso é uma mensagem também para nós. Precisamos nos apropriar dessa mensagem para a nossa vida também. Porque vivemos também tempos de incertezas, tempo de frustrações, tempo de expectativas, mas Deus nos fala nessa noite, assim como Jesus falou para aquele povo, o tempo está cumprido. Chegou o tempo, isso não é para amanhã, isso não é para depois, isso é para hoje. A expectativa se cumpre em Jesus, a esperança se cumpre em Jesus. O Messias não está para vir, o Messias já está em nosso meio. Isso está se cumprindo. Isso não é uma perspectiva futura. Nós, muitas vezes, temos um modo de viver que sempre espera, nunca se vive o hoje, sempre está com a expectativa do que vai acontecer amanhã. Aliás, os ansiosos, especialmente, né, sempre está assim, não vive o hoje, está sempre com a expectativa de como vai ser amanhã, de como vai ser semana que vem, de como que vai ser daqui um mês, daqui um ano, daqui a 10 anos. Mas aqui, primeiramente, nessa mensagem de esperança, o tempo está cumprido. Deus já está em nosso meio. O Messias não está para vir, o Messias já está nas nossas vidas, no nosso meio. O milagre, a possibilidade do milagre, o agir de Deus, não é para amanhã, não é para o ano que vem, é para hoje, é para agora. Porque esse Deus
que fez milagres no passado, é o mesmo Deus que está nas nossas vidas, que vive em nós, que vive entre nós e que nos usa para anunciar essa palavra a outras pessoas. Neste tempo de tanta falta de esperança, é um imperativo que nós anunciemos essa maravilhosa verdade e que nós vivenciemos essa grande verdade. O tempo está cumprido. Não é para se esperar, nós já vivenciamos essa bênção de ter o Messias conosco. Essa bênção de ter Jesus dentro de nós, vivendo em nós e estando presente nos nossos relacionamentos, com a capacidade maravilhosa de termos comunhão com esse Deus maravilhoso. Não existe uma mensagem de esperança maior, um consolo maior do que a certeza que o tempo se está se cumprindo. Não é para esperar amanhã, não é para se esperar daqui a um ano, não é para esperar depois. O tempo se cumpre hoje, na minha vida e na sua vida. O tempo se cumpre na vida daqueles que têm Jesus, que estão com Jesus, que creem em Jesus. Glórias e aleluias seja dada ao nome do Senhor. Amém, querido? Esse é o primeiro ponto da mensagem de Jesus no início do seu ministério. Segundo ponto, o texto diz assim: e o reino de Deus está próximo. Ah, queridos, isso aí é uma coisa maravilhosa, porque precisamos entender o que é o reino de Deus. O que é o reino de Deus? O reino de Deus é a personificação do reinado de Deus em determinado espaço. Podemos dizer, a realidade do reinado de Deus em determinado lugar, em determinado ambiente, em determinada situação. O reino de Deus é isso. E sempre, aliás, junto com essa ideia primeiro do tempo estar cumprido, também sempre, para aquele povo e para nós também, sempre tem-se uma ideia de que o reino de Deus é algo futuro. Que o reino de Deus é a glória futura de Israel. Que o reino de Deus é a Jerusalém celestial. Sim, é também. E não abrimos mão dessa bênção para a nossa vida. Não abrimos mão disso que é algo real para a nossa vida. Existe uma promessa, isso vai se cumprir. Um dia nós estaremos na plenitude, no ponto máximo, na expressão maior desse reino de Deus, lá na glória, numa dimensão diferente, numa dimensão sobrenatural, que na verdade não temos nem muita noção do que é, de como vai ser. Tão somente cremos, tão somente temos fé, temos convicção de que um dia estaremos nessa plenitude do reino de Deus, na glória, numa perspectiva futura. Mas, queridos, quando Jesus diz o reino de Deus está próximo, aqui ele usa uma expressão que pode simbolizar tanto uma perspectiva de tempo, mas também uma perspectiva de espaço. E aqui é muito legal quando nós entendemos que quando Jesus diz o reino de Deus está próximo, Jesus está dizendo: eu sou o reino de Deus, eu estou próximo, eu estou acessível. A personificação do reino de Deus é Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Deus encarnado. E quando se fala o reino de Deus está próximo, está falando Jesus está próximo, Jesus está acessível, Deus está acessível, está próximo, está de braços abertos, pronto para nos acolher. Não existe uma mensagem de esperança maior do que essa, queridos.
maior do que a cura para o coronavírus. A vacina, vamos uma notícia maravilhosa, nós estamos esperando. A vacina é acessível a todos. Glória a Deus. Isso é uma notícia, mas existe uma notícia ainda muito mais maravilhosa, que é exatamente a notícia de que o reino de Deus está próximo. Deus está presente. Em outros textos bíblicos fala: o reino de Deus está entre nós. Em outro ainda diz: o reino de Deus está em nós. Não do futuro, mas é a perspectiva do já, do agora, do hoje. O reino de Deus não vai estar próximo daqui a 10 anos. O reino de Deus não vai estar próximo somente daqui a 100 anos. Voltar para buscar a sua igreja. O reino de Deus está próximo hoje. Porque onde estiver um servo de Deus, ali está o reino de Deus. Onde estiver, se aí na sua casa você é servo de Deus, o reino de Deus, vislumbres do reino de Deus, sinais do reino de Deus, já está aí na sua casa, aqui na minha casa. Se você é um servo de Deus lá no seu trabalho, sinais do reino de Deus, vislumbres do reino de Deus já está lá no seu trabalho. E onde você estiver, onde estiverem os servos de Deus, ali o reino de Deus está, porque Deus reina. Deus reina, não é num espaço geográfico, não numa nação, num estado que tem uma bandeira, que tem um presidente. É muito mais do que isso. Deus reina em pessoas, em homens e mulheres que abram o seu coração e aceitam Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Aí está a mensagem de consolo, queridos. Aí está a mensagem de esperança. Aí está a essência do Evangelho. O reino de Deus está próximo. Jesus está presente. Jesus é real. Jesus está dentro de nós. Esse Jesus que teve poder para ressuscitar Lázaro, como teve poder também para ressuscitar o filho da viúva de Naim, como também teve poder para curar o paralítico no tanque de Betesda, como teve poder para curar o cego de Jericó, e como tem poder até hoje para fazer os milagres que nós vemos no dia a dia. Isso mesmo, Alvo. Um outro texto bíblico: o reino de Deus não é comida nem bebida, mas alegria e paz no Espírito Santo. É exatamente isso. E esse reino de Deus está próximo, acessível. Aí está a mensagem de esperança. Amém? Terceiro ponto que Marcos aqui resume. Qual que era a mensagem de Jesus quando Jesus lá na Galileia anunciava, proclamava, compartilhava o Evangelho de Deus? O texto diz também o seguinte: arrependei-vos. E aqui, irmãos e irmãs, nessa mensagem de esperança, nessa mensagem de consolo, está incluída a nossa contrapartida, a contrapartida do ser humano. Porque Deus faz, Deus muda, Deus transforma, mas Ele, acima de tudo, precisamos lembrar que Ele com uma capacidade única entre as suas criaturas, que é a razão, a capacidade de decidir, o livre-arbítrio. Que nós aqui escolhemos se vamos por um caminho ou se vamos para um outro caminho. Nós que escolhemos se vamos fazer isso ou fazer aquilo outro. Se vamos para um lugar ou se vamos para outro lugar. Nós é que escolhemos. E muitas vezes
nós escolhemos as coisas erradas. E não é só, estou incluindo nós para lembrar do texto bíblico de Romanos 3:23, que o salário do pecado é a morte, ou que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 3:23. Todos pecaram. A humanidade inteira, eu e você, todos nós estamos sujeitos às escolhas erradas na vida. Por causa de traumas, por causa de decepções, por causa de tendências, por causa de desejos, por causa de vontades. Muitas vezes escolhemos coisas que não agradam a Deus, que estão fora do propósito de Deus, fora da vontade de Deus. E dessa forma, irmãos e irmãs, nós pecamos. Agora, e por isso que Deus vem, que Jesus aqui, como um componente dessa mensagem de esperança e consolo, apresentando o Evangelho, Jesus aqui fala do arrependimento. Porque o arrependimento, ele pressupõe a confissão. E a confissão, ela pressupõe uma outra coisa, que é o reconhecimento do erro. Entende, querido? Se nós não reconhecemos que estamos errados, nós não vamos confessar. Vamos confessar o quê se nós não achamos que estamos errados? Mas quando nós entendemos que nós estamos errados, reconhecemos, aí nós confessamos. Confessando, aí vem o quebrantamento, aquele texto que nós lemos no início da live. E com esse quebrantamento, aí vem o arrependimento. E aí vem o alívio. Aí vem o agir do Espírito Santo de Deus em nós, que nos dá essa esperança, que traz esse consolo, que nos traz esse alívio, que nos traz essa paz interior, que nos tira esse peso, o peso da culpa, o peso daquela consciência pesada e tudo mais. Nós recebemos o perdão de Deus. Mas é possível o perdão sempre a partir do reconhecimento. O reconhecimento leva à confissão, e a confissão leva ao arrependimento. E arrependimento é mudança. Não existe um arrependimento teórico, não existe um arrependimento de boca, de palavra. Arrependimento é vivência. Nós não falamos que estamos arrependidos, nós demonstramos que estamos arrependidos com a nossa vida, com o nosso agir, com a nossa atitude, com a nossa mudança. Mudança de vida, mudança de postura, mudança de comportamento. E sim, queridos, essa é uma mensagem de esperança para nós. Porque se nós não entendermos que nós temos que melhorar e nós podemos melhorar, vamos ficar estáticos em determinada postura, e isso vai nos levar com certeza para um caminho muito ruim, infelizmente nos afastando do propósito de Deus. Mas quando nós, todos os dias, fazemos essa autoanálise, essa autorreflexão, percebemos: isso não está legal na minha vida, eu tenho que mudar, eu tenho que melhorar, eu tenho que crescer, e isso vai me levar para o arrependimento, e o arrependimento vai me levar ao perdão, ao alívio, ao descanso, à paz. Quantas pessoas atormentadas aí no seu dia a dia, atormentadas com as coisas erradas que fez em determinado momento na vida e não sabe o que fazer com isso. Jesus aqui traz a mensagem de esperança. Jesus aqui traz essa mensagem de consolo. Existe esperança, basta o arrependimento. Arrependei-vos. Amém, queridos? E por fim, o último ponto, mensagem de consolo que Jesus apresenta quando ele apresenta o Evangelho. A palavra de Deus diz: e crede no Evangelho.
e lembro, é importante nós lembrarmos isso aqui. O Evangelho, quando eu digo Evangelho, eu estou falando de Jesus Cristo, eu estou falando desde o nascimento de Jesus, a todos os exemplos que Jesus deu. Quando eu digo Evangelho, eu estou falando especialmente da morte de Jesus, do ato substitutivo de Jesus lá na cruz, quando ele assume o nosso lugar na cruz, e aquele ato, a morte de Jesus e a ressurreição de Jesus é o Evangelho. Isso, quando eu estou falando do Evangelho, estou falando disso, dessa história de Jesus, né? Não só lá na cruz, mas desde o nascimento, do plano de salvação orquestrado por Deus e que fez com que o seu Filho fosse enviado ao mundo e nos desse exemplo e depois assumisse o nosso lugar na cruz. Isso tudo é o Evangelho. E quando o texto fala que creia no Evangelho, é porque, irmãos e irmãs, muitas vezes nós conhecemos essa história como conhecemos qualquer outra história. O que aconteceu com a história da literatura, né? Vamos lembrar, podemos pensar, por exemplo, num fato histórico, a independência do Brasil, né? 1822, proclamação da República, 1889. Isso tudo são fatos históricos. Nós conhecemos isso como um fato histórico. Eu posso, às vezes, conhecer a história de Jesus como um fato histórico, tão somente como um fato histórico. Eu tenho aqui um conhecimento intelectual somente disso. Como também eu posso conhecer a história de Jesus e entendê-la como a história do Chapeuzinho Vermelho do Lobo Mau, ou dos 3 porquinhos com o Lobo Mau, ou qualquer outra história para criança, ou qualquer outra história que foi inventada, que foi contada, parte da literatura, como o Dom Casmurro, como Quincas Borba, ou sei lá, qualquer outro personagem da literatura. Eu posso entender que Jesus foi um personagem inventado. Já ouvi esses absurdos assim. Tantas pessoas podem entender dessa forma. Enfim, estou dizendo isso para que todos nós possamos entender que o fato de conhecer uma história que um cidadão judeu morreu numa cruz há 2000 anos atrás, ou mais de 2000 anos atrás, e isso por si só, essa história por si só, não me garante a vida eterna, não me garante a salvação. Isso é simplesmente um conhecimento de um fato histórico ou de uma história. É mais do que isso. Quando o texto diz aqui, creia no Evangelho, crede no Evangelho, está se falando de sair simplesmente da racionalidade e passar para aqui, para o coração, para a vida, para essa dimensão que vai além da razão. Aquilo que a razão não explica, aquilo que a ciência não consegue explicar. E fé é isso. Fé é a capacidade de se crer naquilo que não se vê, naquilo que não se pode comprovar cientificamente, daquilo que ainda está por acontecer. Fé é a capacidade de crer no impossível, no improvável, no imponderável, no impensável, naquilo que não é normal. Fé é isso. E quando Jesus diz, crede no Evangelho, creiam no Evangelho, é essa dimensão, é entender que Jesus, quando ele vem ao mundo e assume o nosso lugar na cruz, a ciência,
a história, a sociologia, a antropologia, a arqueologia vai tratar isso de um aspecto, mas não é desse aspecto que Jesus está falando aqui. Jesus está falando de um negócio chamado fé. Jesus está falando de um negócio chamado do crer. Totalmente diferente do conhecimento intelectual de um fato. E é isso que Jesus apresenta como esperança. É isso que Deus nos traz para nós nessa noite como um ponto de consolo e de esperança, e dizendo, não existe uma mensagem, lembrando da frase que eu citei de Timothy Keller, o Evangelho é a consolação, é a esperança mais intensa que podemos oferecer ao coração humano. Essa perspectiva de uma vida eterna, de uma salvação, isso, irmãos e irmãs, é a maior esperança, é a vitória sobre a morte, é o fim de qualquer tipo de sofrimento, de qualquer tipo de preocupação, de qualquer tipo de uma situação mais difícil, mais complicada, de algo impossível de acontecer. Quando Jesus aqui anunciava aquele povo, e Deus também falando aos nossos corações, dizendo, creiam no Evangelho, aqui está apresentando absolutamente um caminho, uma porta, uma chave para a compreensão da vida, para se encarar a vida, para se entender a vida, com todas as suas mazelas, com todas as suas dificuldades. Com essa perspectiva do sobrenatural, do poder de Deus, daquilo que está acima do natural, não existe impossível para o nosso Deus, não existe impossibilidades, não existe sofrimento que não possa ser superado pelo amor, pela graça, pela misericórdia do nosso Deus. Creiam no Evangelho. Não somente tenham conhecimento dele, não somente entendam que foi um fato histórico, é muito mais do que isso. Creiam nessa perspectiva sobrenatural, nesse algo que é muito maior, que a razão não explica, que a ciência não explica, mas é aí que está a beleza e essa particularidade da fé. Não estamos preocupados se isso é explicado pela ciência ou pela razão. Eu simplesmente creio. E isso me dá esperança. E isso me traz consolo. E isso me traz paz. Consegue entender, irmãos e irmãs? Essa é a mensagem que Deus tem para nós nesta noite. Acolha essa palavra no seu coração. Nós precisamos viver essa mensagem que Jesus anunciou, de esperança. Porque tem que fazer parte do nosso testemunho de vida. Tem que fazer parte do nosso testemunho. As pessoas têm que olhar em nós e ver ali está alguém que crê no Evangelho. Não é somente que conhece o Evangelho, mas que crê no Evangelho. Nós precisamos viver essa verdade. Nós precisamos proclamar essa verdade com essa perspectiva. Com essa particularidade. É mais do que uma história. É uma questão de fé. Está numa outra dimensão sobrenatural. Esse tempo que se valoriza tanto a razão, tanto a ciência, tanto as questões técnicas. Jesus aqui nos traz essa verdade que nós dependemos é da fé. O justo viverá pela fé. É pela fé. Nós temos aqui que crer acima de qualquer outra coisa. Acolha essa palavra no seu coração nesta noite, meu irmão, minha irmã. Entenda essa palavra.
Viva essa palavra. Proclame, anuncie, compartilhe essa palavra para a glória e honra do nome do Senhor. Amém? Vamos orar neste momento. Pai de amor, nós queremos te agradecer, Senhor, pela oportunidade maravilhosa que o Senhor nos dá de ouvir essa palavra tão especial. Nós nos perdemos em tantos argumentos teológicos, filosóficos, ideológicos, históricos, sociológicos. Quantas vezes nós nos perdemos em tantos argumentos. E aqui, Pai querido, o Senhor nos apresenta de uma forma tão simples, tão pura, tão lógica, aquilo que nós devemos fazer, aquilo que nós devemos viver, aquilo que nós devemos proclamar. Nos dê coragem, Senhor Deus, para viver pela fé e proclamar a fé. Nos dê ousadia nesse tempo de tanta racionalidade, de tanto intelectualismo. Nos dê essa capacidade. Senhor, aumenta a nossa fé. Nos dê essa capacidade de ter fé, Senhor. Não queremos ficar perdidos. Um evangelho tão somente racional. Nós queremos viver nessa dimensão que é essa perspectiva do evangelho, a dimensão sobrenatural. Esse algo maior que não se explica, mas que simplesmente se vive, se sente. Senhor, em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém, queridos? Glória seja dada ao nome do Senhor. Vamos à nossa sessão Abraços, né? Temos sempre um grupo bom presente conosco todos os dias. Então, um abraço para todos aqueles que estão ao vivo conosco nesta noite. E é possível que o seu nome não seja citado aqui, porque às vezes não aparece para nós, mas eu cito alguns aqui. Um abraço para o Paulo e para a Miriam Barbosa, para a Adriana, para a Eliana, para a Marlene, para a Carmen, para o Pedro, para a Natália, para a Giovana. Um abraço para a Rose, para a Natália Santana também, para a Rosângela, para o Naldo, para a Obedias. Um abraço para a Glória, para a Filhinha, para a Márcia, para o Vantuir, para a Camila, para a Leni, para o Alexandre, para a Carol, para a Meire Ellen. Um abraço para a Leodite, para o José Carlos, para o Francisco, para a Thalita, para a Valdeci, para a Arlete, para a Maria Isa. Enfim, para todos aqueles que estão ao vivo, como também um abraço para aqueles que estarão acessando esse vídeo nas nossas redes sociais depois. Um abraço a todos vocês. Deus os abençoe poderosamente, tá bom? Vamos aos nossos pedidos de oração. Chegou um para nós. A Dilane pede que continuemos orando pela Dona Geralda, pela recuperação dela, e vamos lembrar dos outros pedidos de oração que têm chegado a nós, aos familiares do Paulo Barbosa, também aqueles amigos do Alexandre lá em São Paulo, enfim, a todas as pessoas que têm pedido oração. Vamos orar. Fechemos nossos olhos mais uma vez. Queremos, Senhor Deus da glória, colocar nas tuas mãos cada pedido de oração, Senhor Deus. Especialmente quero lembrar da vida da Dona Geralda. Esteja, Pai querido, abençoando essa recuperação dela, Senhor Deus, em nome de Jesus, completando a tua obra, a tua bênção. Também te peço pelos parentes do Paulo, Senhor Deus. Clamo a Ti, venha operar um milagre na vida deles. Também te peço, Senhor Deus da glória, pelo Macoto, Senhor Deus, pelo Renato e os outros que o Alexandre tem sempre pedido. Clamamos a Ti, Senhor Deus. Abençoa, Senhor Deus, as pessoas mais idosas da nossa vida. Senhor Deus, abençoa aqueles que estão com alguma comorbidade. Seja abençoando, Pai querido, o Teu povo em nome de Jesus. Quero lembrar, Senhor Deus, abençoa também, Senhor Deus, a economia do nosso país, os nossos governantes,
os empresários, comerciantes. Senhor, abençoa, Pai, o teu povo, especialmente, Senhor Deus da glória, aqueles que estão desempregados, abre portas de emprego, aqueles que estão nas ruas, moradores de rua, abençoe-os. Abençoa os cientistas, Senhor Deus, nesse processo de desenvolvimento da vacina. Colocamos todos nas tuas mãos, os hospitais, Senhor Deus, o sistema de saúde, os profissionais da área da saúde, colocamos todos nas tuas mãos. Muito obrigado por tudo. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Antes de encerrar, quero lembrar dos nossos compromissos dessa semana. Antes, inclusive, lembrar da bênção que foi o culto de ontem. Que bênção, né? Inclusive com visitantes lá no templo. Bênção mesmo. Tivemos alguns contratempos, né, em relação à live. A gente não está tão acostumado. Vocês não têm ideia, para quem nunca fez, né, a ideia de estar pregando para as pessoas que estão lá no templo e ao mesmo tempo tá pregando para a live, como eu estou aqui. Aqui, por exemplo, eu estou completamente focado na live. É uma coisa, né? A gente pode até errar, mas é um acidente de percurso, vamos dizer assim. Agora, lá no templo é um negócio bem mais complicado, porque a gente ao mesmo tempo está falando para o povo e ao mesmo tempo está falando. Então, ontem, por exemplo, eu em algum momento esqueci o microfone, porque o meu costume é estar falando, ministrando a ceia sem o microfone. Então, às vezes, é uma situação que não é tão simples de lidar, mas nós estamos aprendendo. E a próxima vai ficar melhor, né? Em nome de Jesus. Essa semana, amanhã, nós estaremos recebendo o pastor Edgar, né? Nessa live de terça-feira, Crescendo o Discipulado, que tem sido uma grande bênção, e amanhã não vai ser diferente. Pastor Edgar é pastor da Igreja Metodista no Grande Duquesa, em Valadares, servo de Deus, uma bênção, com experiência muito bem sucedida lá na igreja, tenho certeza, e vai contribuir muito, vai trazer coisas muito legais para nós amanhã. Então participe, amanhã às 8 horas da noite, tá? Na quarta-feira é sempre aquele dia onde um dos nossos irmãos da igreja participa, e na quarta-feira vai ser o Reginaldo, o irmão Naldo, bênção de Deus. Na quinta-feira são as nossas células online. Se você não está participando de alguma célula, procure alguém da igreja, eu quero participar, e a gente vai estar encaminhando você para alguma das nossas células, que tem sido uma bênção, graças a Deus, células online, né? Toda quinta-feira. Na sexta-feira, nossa live, assim como a de hoje, e no sábado, que normalmente acontece a nossa live de igreja missional no sábado à noite, no próximo sábado vai acontecer às 3 horas da tarde. Tem uma programação da Sociedade de Mulheres, aniversário da Voz Missionária, e nós definimos por ter somente uma live, né, que vai ser essa tarde, às 3 horas da tarde. No outro sábado vai voltar normal a programação, às 8 horas da noite, Igreja Missional. Só vai ser neste sábado. A live que acontece normalmente às 8 horas da noite vai acontecer às 3 horas da tarde. Amém? Tá bom, queridos? Então, um abraço a todos. Deus abençoe a todos. Bênção demais, mais uma vez, estar com vocês nesta noite. Tenhamos uma noite abençoada. Tenhamos uma semana abençoada na presença do Senhor. Paz do Senhor. Fique com Deus.